Mais um programa Redenção que começa agora para você, para sua família. E que bênção, que alegria meditar aquilo que traz sentimentos bons no coração, mas também algo que vai nos ensinar, que nos edifica como seres humanos. Eu estou falando dos ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório. Muitos que estão conosco aqui no programa Redenção já adquiriram obras selecionadas de Santo Afonso. Se você ainda não adquiriu, vale muito a pena, viu? Porque um livro melhor do que o outro e tanto nos ensina. Mas a Redenção também te ensina a mergulhar nessas obras que tanto falam aí ao nosso coração. E o Padre Federico Ozanam, que é missionário redentorista, está sempre conosco aqui no programa Redenção, nos ajudando a entender melhor esses ensinamentos. Padre, sua bênção. Deus te abençoe, Caísa. Amém. Deus derrame muitas bênçãos sobre você, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo ao programa Redenção. Aqui nós crescemos na experiência de Deus, unidos a Santo Afonso Maria de Ligório, que foi um grande autor, bispo, doutor da Igreja, santo. E hoje, especialmente, nós continuamos uma obra dele de 1755, Conformidade à Vontade de Deus. Mas o nosso tema em específico para o dia de hoje é o caminho da paz. Então, nós vamos ver o que é que Santo Afonso, nessa obra em específico, vai trazer para nós sobre a importância da paz, esse caminho que Deus reserva para os seus filhos. Ô Padre, e aí eu até falei, né, que o senhor está sempre aqui nos ajudando a entender melhor as obras de Santo Afonso. Mas Santo Afonso, ele é muito simples, não é, Padre, na sua linguagem? Ele é um santo que procurou estar próximo dos mais simples e, claro, ele traduziu isso de forma muito concreta também na sua espiritualidade, né? Uma espiritualidade que não estava, digamos assim, reservada aos mais doutos, aos mais entendidos, mas ele procurou trazer isso para a proximidade da vida de cada um, de cada uma. Ou seja, a santidade como este amar o nosso amado Deus. Então, de forma muito concreta, muito prática, ele vai nos ensinando a como fazer isso. Que o Espírito Santo nos conduza nessa caminhada. E quando nós nos reunimos aqui no programa Redenção, nós temos sempre aquele momento de contato com a Palavra de Deus, que tanto nos ajuda também nessa caminhada em que nós precisamos ser santos, mas também ter aquela paz no nosso coração. E é sobre isso que nós estamos falando hoje, o caminho da paz, como disse o Padre Federico. Já pegou a sua Bíblia? Eu estou aqui com a minha. E já abri também em Romanos, que é o trecho que nós vamos meditar hoje, está lá em Romanos, capítulo 8, versículos de 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. E a passagem nos diz, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. De fato, os que ele conheceu desde sempre também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também os chamou, e os que chamou também os justificou, e os que justificou
também os glorificou. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Padre Federico, essa verdade precisa estar no nosso coração sempre. Sim, porque essa verdade nos traz paz. Nem sempre nós lidamos com situações fáceis na vida. Isso é claro, é evidente. Sim. Então, mas se eu tenho consciência dessa verdade, do amor de Deus para comigo, que deseja a minha salvação, que quer o meu bem, se eu abraço essa verdade e a trago para o meu coração como experiência de fé, eu terei condições também de enfrentar os desafios sem perder a esperança. É verdade. Eu não me desespero, porque eu sei naquele em quem depositei a minha fé, o meu auxiliador. Deus que quer o meu bem sempre, não quer que nenhum de seus filhos se perca, mas tenham a vida eterna. E esse trecho de Romanos 8, esse pedacinho que nós ouvimos tão belo, que fala desse cuidado de Deus que nos conhece e que nos chama à santidade, também revela-nos que um pouco mais antes desse pedacinho, desse trecho que está vinculado, diz assim: eu penso que os sofrimentos do tempo presente nem sequer têm comparação nem proporção com a glória que há de ser revelada. Ou seja, este chamado que o Senhor nos faz para a vida nele, para a santidade, a plenitude do bem que Deus quer nos conceder, é algo que não se compara, é incomparável, inclusive, com as adversidades pelas quais passamos. Por isso, aí reside a razão da nossa paz. Deus me chama para mais. Ele não quer que eu me perca, mas que eu seja por Ele salvo. Então eu tenho que colaborar, eu tenho que contribuir para que a salvação de Deus se realize na minha própria vida. Isso não vai acontecer de forma alguma se eu não quero, se eu não dou o meu assentimento. Deus, Ele respeita a minha decisão. Então eu tenho que saber escolher o caminho para o céu, o caminho da paz, que é o próprio Jesus. Ô Padre, e aí, você que está acompanhando essa nossa meditação de hoje, que fala do caminho da paz, nós muitas vezes nos encontramos num questionamento, Padre. Com certeza o senhor também já passou por isso. Quando fala assim, tudo nos vem de Deus. E Santo Afonso fala aqui, tudo o que acontece no mundo acontece por vontade divina. De Deus vêm todos os bens e todos os males, isto é, todas as coisas adversas que falsamente chamamos de males, porque, na verdade, são bens quando os aceitamos de suas mãos. Ô Padre, então quer dizer, não é a questão de, eu agora estou passando por uma dificuldade, isso não vem de Deus de jeito nenhum, mas é a forma que eu olho. Se eu olhar de uma forma diferente, eu vou perceber que daquilo Deus permitiu para que eu aprendesse algo. Então é a forma do meu olhar. Exatamente isso, né? A leitura que nós fazemos enquanto cristãos que somos se eu estou com Deus, até mesmo as situações mais inusitadas e difíceis, elas podem ser encaradas com um novo olhar. Isso. Eu posso olhar para uma situação de pontos de vista diferentes. Como aquela imagem que a gente costuma ver por aí. Duas pessoas, por exemplo, dentro de um ônibus e uma olha para o lado direito, outra olha para o lado esquerdo. Uma só vê o lado ruim da vida, a outra vê o lado positivo. Então, assim, o Senhor nos chama sempre a olhar também para situações difíceis com este olhar de esperança, a não desistirmos, a confiarmos nele sempre, em tudo fazer a vontade de Deus. E aí, Santo Afonso vai nos ensinar que Deus, né, ele olha para nós com muito amor, mas ele, ao mesmo tempo, no texto que nós hoje ouvimos, nos questiona: como é que eu tenho vivenciado a vontade de Deus na minha vida? A vivência do caminho de santidade, da união com Jesus, da minha oferta da própria vida, de modo a encarar, a enfrentar mesmo as situações difíceis sem perder a esperança. Ele fala assim que existem duas atitudes em relação à vontade de Deus. Ele fala que o pecador, ele até em certos momentos, os favoráveis apenas, aceita a vontade de Deus. Agora o santo, ele supera o pecador porque ele aceita a realidade da vontade de Deus, mesmo nas situações contrárias e desagradáveis ao seu amor próprio.
Não é que Deus queira o nosso mal, não é isso. Mas eu, como cristão que sou, que amo a Deus, eu tenho que aprender a lidar com as situações todas da vida, tendo Deus como a minha meta, meu auxiliador, o meu defensor. Isso pode não ser fácil e não será fácil, especialmente quando eu, por exemplo, não quiser trilhar a via da santidade, comportar-me-ei apenas e tão somente como pecador. Só vê a vontade de Deus nas coisas boas, positivas, fáceis da vida. Não. O santo supera essa compreensão. Ele vai além. No bom e no ruim, ele sabe dar glória a Deus. Aprendamos, os santos, a fazer acontecer a vontade de Deus, porque isso nos traz uma paz enorme. Isso, e Santo Afonso aqui no escrito falando desse caminho da paz, né, dessa paz que nós experimentamos na caminhada, ele cita até um religioso, padre, que tudo que ele fazia, o toque dele, a palavra, a oração que ele fazia pelas pessoas, curava as pessoas. Aí o superior veio perguntar, o que você faz? Porque você não é mais perfeito que os outros, que oração você está fazendo? Ele falou, não faço oração extraordinária, não. Aliás, nem faço tanta oração assim. Ele falou assim, a única coisa que eu faço é sempre me conformar com a vontade de Deus e querer sempre a vontade de Deus. A minha oração é isso. Tudo eu sei que vem de Deus. E ele diz aqui, ó, a prosperidade não me eleva, nem a adversidade me abate, porque recebo tudo das mãos de Deus. E para isso tendem todas as minhas orações. E aí, então, ele foi sabendo, né, foi ensinando aquele superior que ter esse coração disposto a fazer a vontade de Deus e ter essa sensibilidade de perceber que tudo vem das mãos de Deus, essa confiança nos faz instrumentos de cura, de libertação para a vida do outro. Deus vê em nós, Deus vê naquele que se abre para a graça dele, um coração disposto, não é, padre? A estar ali querendo ser instrumento da vontade, do poder de Deus para a vida das outras pessoas. Isso aí, né? A nossa disposição, a nossa abertura para realizar a vontade de Deus. E nesse sentido, o Santo Afonso, que vai mostrando essa possibilidade de sermos de Deus instrumentos aqui na prática do bem, o Cristo que passou fazendo o bem quer que nós também aprendamos dele a fazer a mesma coisa. Isso. Santo Afonso vai dizer assim, sendo que no mundo, exceto o pecado, tudo acontece por vontade de Deus. Tudo acontece como ele quer. Você pode pensar assim, mas padre, tem algumas situações que eu vejo não como sendo vontade de Deus, parece que Deus não vai querer o meu mal, a tragédia para a minha vida de jeito nenhum. Por conta disso, muita coisa nos acontece, nos advém por causa dos pecados, nossos e dos outros. Por exemplo, a guerra não é vontade de Deus de forma alguma. O que acontece? Por conta do pecado daqueles que não querem viver segundo a vontade de Deus, mas pensando apenas em si mesmos. Então, que a gente possa também ter esse discernimento para não culpar Deus de tudo que acontece, né? Nem tudo é vontade dele, não. Ele quer sempre o nosso bem e muitas coisas que conosco acontecem, nos provam, vão nos fortalecendo, inclusive, para enfrentar situações difíceis da vida. Então, que nós possamos aprender a entender a lógica do amor de Deus, que nos chama para mais, que não nos quer apequenados, ensimesmados, mas nos quer pessoas que crescem sempre na direção do Cristo. Que nós tenhamos essa consciência que estamos caminhando para a glória eterna, para algo incomparável com as coisas deste mundo. Aquilo que está reservado para aqueles que são fiéis a Deus é algo sublime, grandioso, majestoso. Então, continuemos fiéis à vontade do Senhor e dele obtenhamos a paz para vencermos todas as situações, por mais difíceis que sejam. Deus te abençoe sempre e não se esqueça disso. Ô Padre, que essa bênção de Deus que o Senhor acabou de proclamar para a vida de todos nós também nos ajude a ter essa sabedoria, né, Padre? De pensar, se isso é fruto de um pecado, se essa situação que está acontecendo é fruto de um pecado ou meu ou do outro, isso não é vontade de Deus. Então, ter esse discernimento que o Padre acabou de dizer é importante. Mas colhamos de todo mal um bem, não é, Padre Federico? Que tenhamos também essa sabedoria, essa sensibilidade. Colhamos de todo mal um bem maior.
e acreditemos sempre, o Pai Eterno, nosso Deus, tem sempre o melhor para a nossa vida. Ô Padre, aí nós vamos sugerir uma oração hoje no Redenção no Dia a Dia. Isso, uma oração curtinha. Curtinha, nós fácil. chamamos jaculatória. O que é isso? Uma oração curta, fácil de ser feita. Então a sugestão para nós neste dia, nos próximos dias, é rezar a seguinte jaculatória: Deus quer somente o melhor e o mais perfeito. Deus quer somente o melhor e o mais perfeito. Repita isso por várias vezes ao longo do seu dia, né? Acolha esta verdade de fé e, claro, fazendo isso com fé, você encontrará a paz. Ô Padre, como é uma oração simples, pode estar lá lavando a louça, pode estar lá varrendo a casa, pode estar no trânsito e fazer a oração. Fazendo seu exercício, enfim. Reze. Frase simples para ser repetida, que vai ajudando, vai trazendo para nós graça, paz, tranquilidade, né? Essa serenidade dos céus. Vamos rezar juntos agora, Padre? Vamos lá. Deus quer somente o melhor e o mais perfeito. Mais uma vez. Deus quer somente o melhor e o mais perfeito. Programa A Redenção, querendo sempre ser instrumento de Deus na sua vida. Promover a paz que nós tanto procuramos, promover o bem, motivar você a buscar a santidade, a se aproximar mais e mais da vida eterna. E com certeza, tendo a ajuda sempre de Santo Afonso Maria de Ligório, através dos seus ensinamentos que tanto tocam o nosso coração e nos motiva a querer ser de Deus. E aí Santo Afonso tem uma obra que é tão especial, entre tantas, que é a obra A Oração. E Padre Frederico, nós estamos fazendo questão de destacar trechos aqui, até para motivar o povo de Deus, nós, a rezarmos sempre. Exatamente, não é só falar sobre a oração, mas que nós possamos nos aplicar a esta atividade tão salutar, tão importante para a nossa vida cristã. Santo Afonso, como a gente costuma dizer aqui, é o doutor da oração. Por aquilo que ele ensina, também pelo que ele fez. Um homem que rezava muito e, claro, tinha, por conta disso, muita força para dar conta de levar adiante a sua missão. E hoje, em específico, a partir desta obra A Oração, nós vamos trazer aqui, com Santo Afonso, a razão por que nós esperamos em Deus. Ele fala que nós devemos ter uma firme razão. E ele oferece 3 bases sobre as quais devemos colocar a nossa esperança em Deus. Bases para que a gente tenha condições de dar firme razão. Ele fala assim, a primeira razão desta esperança em Deus, o amor com que o próprio Deus nos adotou como filhos, nos quis como filhos dele no Filho Jesus, por obra e ação também do Divino Espírito Santo. Então, esse amor que brota de Deus. A segunda razão, a verdade da sua promessa. Em Deus nós encontramos sempre a verdade. E Ele, que é todo amor, fez uma promessa. E aí vem a terceira razão, que é o poder que Ele tem de cumprir a sua promessa. O amor e a promessa de Deus sendo realizada pelo poder dEle. Então, é isso que nos motiva, que nos faz permanecer. Eu sei que sou amado de Deus e, mais do que isso, sou filho dEle, no Filho Jesus. Então, eu não estou abandonado à própria sorte. Deus me ama e quer da minha parte perceber e receber o amor filial. Então, peçamos sempre a graça de Deus para correspondermos ao tanto que Deus nos concedeu e concede por sua iniciativa. E para te ajudar nessa caminhada de fé, nessa busca pela paz, em fazer a vontade de Deus, Santo Afonso deixa sempre aqui no A Redenção aquele pensamento especial. Hoje o pensamento diz assim, ó: quem está sempre uniformado à vontade divina tem uma alegria plena e perpétua. Plena porque tem tudo o que quer, perpétua porque essa alegria ninguém a pode tirar, pois ninguém pode impedir que aconteça o que Deus quer.
Quem se esforça a uniformar sua vontade à vontade de Deus, experimenta ainda na terra uma contínua paz. É busca, não é, Padre? É processo, é muita firme razão em se colocar sempre na presença de Deus. E tudo isso vai nos fazer, como vimos aqui, né, a nossa união plena à vontade de Deus vai trazer para nós alegria. A alegria de sermos filhos muito amados dele, irmãos em Cristo Jesus. Essa alegria duradoura porque vai nos direcionar nesta união à vontade de Deus a encontrarmos dele a paz. Ou seja, eu aceito, eu acolho a vontade de Deus na minha vida, porque me sinto por ele amado e sei que eu estou caminhando na direção da plenitude. E aí Santo Afonso vai falar assim que já experimenta nesta terra uma paz. E claro, vai experimentar de forma plena, contínua e eterna o amor, a paz, a misericórdia, a bondade do Senhor na eternidade feliz. Então, não desanimemos e não nos cansemos de fazer o bem. E aí, para fazer o bem, para não nos cansarmos e não desistirmos aí no meio do caminho, precisamos rezar, Padre Federico. Quem reza se salva, quem não reza põe tudo a perder. Então, rezemos. Rezemos com Santo Afonso. Senhor, sou pobre, mas vos dou tudo o que posso. Ao vos dar a minha liberdade, nada mais tenho para vos dar. Tomai posse de nós. Nós vos damos toda a nossa vontade. Fazei-nos compreender o que quereis de nós, e nós o faremos. Seja sempre amada e louvada a divina vontade e a bem-aventurada Virgem Maria Imaculada. Meu Deus, dizei-me o que quereis de mim, porque isso quero fazer. Sou vosso, salvai-me, fazei de mim o que vos aprouver, principalmente quando nos vem alguma adversidade mais pesada, morte de parentes, perda de bens e semelhantes. Sim, Pai, porque foi de vosso agrado fazer isso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o nosso coração esteja sempre disposto a olhar para o Senhor e perceber que Ele quer sempre o melhor para a nossa vida. E que a bênção, Padre, que pelas mãos do Padre Federico vai alcançar cada um de nós, nos fortaleça nessa caminhada, não é, Padre? Não deixemos-nos vencer pelos embates, pelos combates, porque nós combatemos pela fé, o bom combate de nosso Senhor Jesus. Então, que possamos sempre abraçar a vontade de Deus, como quem abraça com muito amor o próprio Jesus e dele recebe a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Afonso e da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre você a saúde, a alegria, a paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Um caminho de paz para todos nós, Padre. E até semana que vem. Te esperamos mais uma vez. Isso, abraço.